Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aqui, a gente já começou trollado pela tecnologia, né? Tava aqui falando, tava passando. Mas enfim, oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem, gente? Vocês estão alimentados? Estão felizes? Acho que feliz é muito forte, né, pra esse momento que a gente tá vivendo. Mas assim, estamos todos bem, espero, na medida do possível, não é mesmo? Seguimos então para nossa segunda aula sobre vírus. Hoje a gente vai abordar os três tópicos que estavam faltando, que são principais doenças, Covid-19, né? A razão pela qual a gente não sai de casa, ou pelo menos tenta não sair de casa, e vacinas, tá? Esse aqui, gente, aqui parece muito X, né? Tipo, nossa, o que ela quer dizer com isso? Esse aqui, gente, é o novo mantra de vocês. Hehe, vai ensacar pó de café na rua. O que isso significa, Carol? Fala pra mim o que significa. Isso aqui, gente, é um mnemônico pra gente guardar quais são as principais doenças virais, tá? Tem das bacterianas também, mas a gente vai ver hoje doenças virais, tá? Então, tá, deixa eu colocar aqui. O que significa o re? Vamos lá, vamos por partes. O primeiro re. Hepatite, herpes, varíola, AIDS, encefalite, sarampo, cachumba, raiva, poliomielite, dengue, catapora, febre amarela e rubéola, tá? Além disso, falta gripe e o próprio Covid-19. Então aqui a gente tem listadas, tá? Aqui tá desformatado, mas tudo bem. A gente tem listadas algumas as doenças principais, né? Que a gente vai tratar hoje. Então, vamos que vamos, tá? Para essa aula, vai ser um pouco maçante, né? Eu espero que não seja, mas eu acho que vai ser um pouco maçante. Porque é uma aula bem expositiva mesmo, tá? E eu preparei fichas de patologia, digamos assim. Então, toda doença vai ter uma ficha padronizada, tá? Pra gente poder trabalhar melhor, por exemplo. Trabalhar melhor e ir direto na informação. Quem causa, como é transmitida, características, sintomas, tratamento e prevenção, tá? Então vamos lá, seguimos. Nossa primeira patologia viral é a hepatite, tá? Em que a gente tem a gente tem 5 tipos de vírus da hepatite, né? E a transmissão da hepatite, ela pode ser de formas diferentes, dependendo do tipo. Se ela for fecal oral, né, em contato com as fezes do indivíduo contaminado. Se ela for do tipo B, contato pelo sangue, uma transferência pelo ato sexual. Pode ser uma transferência, uma infecção materno-fetal, não. Então, a mãe, ela passa para o feto, ou percutânea, né, pela pele. Se ela for do tipo C, mesma coisa. Do tipo D, pelo sangue. E do tipo E, fecal oral, tá? Não vou ficar lendo, tanto tabela, essas coisas, porque aqui enquanto eu tô falando, eu sei que vocês estão passando o olho por toda a tabela, procurando, nossa, o que ela quer mostrar pra gente, né? Enfim, então a transmissão é dessa forma, né? Fecal oral, materno, enfim. Características, o que é a hepatite? Quando você vê uma doença, né, uma infecção, enfim, e tem it no final do nome, você pode associar o it à inflamação, tá? Então, hepatite, bronquite, sinusite, rinite, é tudo inflamação. E quando a gente fala desse hepate, né, desse hepato, a gente tá falando de fígado. Então, a hepatite, ela nada mais é do que uma inflamação no fígado causada por um vírus, ou não, né, 5 tipos de vírus. Essa hepatite, ela pode ser alcoólica também, então com o consumo exacerbado de álcool, ele pode fazer com que a pessoa contraia uma hepatite, essa hepatite evolua para uma doença crônica, né, não tratável, e isso desencadeia também um quadro de cirrose, caso o indivíduo não pare de fazer essa ingestão de álcool, tá? Então, se ele continuar ali se alcoolizando, a chance dele ter um problema no fígado é muito grande, né? Ele já tem um problema no fígado nesse caso. E ele pode até acabar perdendo esse fígado e sendo necessário um transplante. E uma curiosidade, assim, é que pessoas que perderam o fígado por questões alcoólicas, né, porque bebeu demais, enfim, não tem direito a entrar na fila de transplante, tá? Se eu não me engano. Sintomas da hepatite. A pessoa fica com perda de apetite, dor de cabeça, enfim, vocês estão vendo aqui. E um sintoma muito claro, né, muito característico da hepatite é a pele amarelada, tá? Então, quando você vê uma pessoa que tá mais ou menos amarelada e tudo mais, que tem todo esse quadro de
talvez a ingestão exacerbada de álcool, se tá com perda de apetite, dor de cabeça, tá amarelada, você pode pensar, olha, é um problema no fígado, né? A medicina tá diferente. E como que a gente trata, então, a hepatite? A gente trata a hepatite? A gente não trata. Olha só, a gente não trata. Mentira. É que, assim, não existe um tratamento específico, né? Pra gente tratar o vírus, né? O vírus da hepatite. A gente vai tratar os sintomas, digamos assim. A gente tem alguns tipos de antivirais, que eu listei aqui. Eu não vou ler porque, né? A minha dicção não está favorável. Nunca está favorável para falar nome de antiviral. O recomendado, então, é vez ou outra usar esse antiviral, né, dependendo da prescrição médica, e ficar em estado de repouso. E um ponto é que a hepatite B, por exemplo, ela não tem cura. Mas nem tudo tá perdido, não é como se você estivesse andando na rua, tropecei e peguei hepatite. Não é assim. A gente tem algumas maneiras de prevenir, né, essa hepatite, tá? Essa hepatite, ela pode ser prevenida principalmente pela vacinação, tá? Tanto que a primeira vacina que você toma, inclusive, é a BCG e a da hepatite B, tá? Então, assim, um baby vacinado, tá? Então, A e B são por vacinação. Em uma relação geral, vai evitar a prática sexual sem preservativo. Isso vale para qualquer infecção, tá? Tanto sexualmente, qualquer infecção que tenha um teor de ser sexualmente transmissível. E também medidas sanitárias básicas. Então, não comer alimento contaminado, não ingerir água, como é que chama? Água, alimento, sempre higienizar as mãos. Se eu toquei em um lugar, eu não vou levar a mão direto pro olho, direto pra boca, nem nada, tá? Enfim, seguimos aqui o nosso baile. Próxima doença, tá? Herpes. Herpes queridíssima não, né? Queridíssima desgraçada, né? Essa safada que acaba com a nossa vida às vezes. Qual é o vírus causador da herpes? É o vírus varicela zoster, tá? Inclusive, esse vírus, ele também causa a catapora. Tanto que a catapora é chamada de varicela. Pode ser também causada pelo vírus. Gente, é muito difícil falar. Herpes zoster e os herpes vírus tipo 1 e 2. Carol, preciso saber o nome de todos esses vírus? Não precisa, não. Não precisa, meu amor, não precisa. Tá? Precisa saber, ok, o vírus é herpes zoster. Assim, ponto. Mas o que acontece? A gente não tem um tipo de herpes. A gente tem herpes genital, a gente tem, enfim, alguns tipos de herpes. A herpes genital, em específico, ela é transmitida, no caso, pela relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada. Outro tipo de herpes, ele pode passar da mãe para o filho, nessa transferência materno-fetal. Pode ser também em contato com a saliva, tá? Com os perdigotos, que são espíritos. Você falando, sabe aquela pessoa que fala cuspindo? Então, cuidado. Mentira, cuidado não, porque ela pode não ter herpes, no caso. Mas, enfim, é sempre bom ficar atenta, né? A pessoa faz... Cuidado, tá? E contato com feridas em geral, né? A herpes, ela é caracterizada por ter lesões cutâneas, né? Essas lesões cutâneas, elas formam bolhas, e essas bolhas, elas têm um líquido dentro. Isso causa muita coceira, né, no local. E aí, se você entra em contato com essa ferida, né, com essa ferida exposta, você acaba... Exposta não, né, que não tá tão exposta, mas, enfim, vocês entenderam. Em contato com essa ferida, você acaba, né, se infectando também com o vírus da herpes, tá? A característica principal é que é uma infecção viral, tá? Que 99% da população adulta já adquiriu imunidade na infância e na adolescência. O que é adquirir imunidade? Adquirir imunidade consiste em, dado o contato com aquele patógeno, seja por uma via ativa ou passiva, tá? Quando eu falo de uma via ativa, eu tô falando de vacina, né? Que você é obrigado imunologicamente a produzir os anticorpos, e uma via passiva é você se contaminar de verdade com aquele micro-organismo, aquele patógeno. Aí você você produziu anticorpos, então quando você se infectar novamente com esse vírus, você não vai apresentar a doença, tá? Sintomas principais, essas lesões que eu já falei, né, essas feridas rasas, tanto na pele, na mucosa em geral, você tem um ar
tem um ardor, né, uma sensação de estar ardendo e coceira, né, no local, além de febre, dor de cabeça, mal-estar e dor nos nervos. A febre, ela é muito característica da maioria das doenças, porque qual é o ponto da febre? A febre, ela é um mecanismo imunológico para você desestabilizar o patógeno. Gente, que babado, né? Porque pensa, o vírus, né, o vírus, bactérias, enfim, eles estão preparados, né, os que parasitam os humanos, pelo menos, eles estão preparados para trabalhar numa temperatura de 37. Mas seu corpo fala o quê? Fala, filho, aqui não, tá? Rala, parça. Ele vai lá e aumenta essa temperatura corporal. Isso faz com que o patógeno fique desestabilizado. O que de nada serve se você vai lá e tá com um antitérmico em cima, né? Mas tudo bem. Tratamento antiviral, né, como a ciclovir, que a gente já falou na última aula, antitérmico, analgésico, antihistamínico para atenuar essa coceira. Além disso, você lava a pele bonitinha com água e sabonete. Prevenção, evitar relação sexual sem camisinha, né, pelo caso da herpes genital, lavar bem as mãos, evitar ter contato com as feridas, com as bolhas, não coçar, entendeu? Nem nada, não coçar os outros, no caso, enfim, mas não faria muito sentido você coçar alguém que tem herpes, né, tudo bem? Além da vacinação, tá? Tem a vacina para herpes. E outra coisa, tem pessoas que, quando a imunidade baixa, né, quando ela fica um pouco mais imunossuprimida, ela desenvolve a herpes. Por que ela desenvolve herpes? Porque você teve contato, mas o vírus não foi embora. O vírus vive com você. Olha só que coisa bonita. Que conforto espiritual que eu tô te dando, né? O vírus da herpes mora com você. E aí, o que acontece? Quando a sua imunidade diminui, você começa a apresentar alguns sintomas, digamos assim, você desenvolve a herpes de novo. Próximo ponto, varíola. Varíola é causada por esse vírus, que eu não vou pronunciar o nome porque eu não quero passar vergonha, eu não sei pronunciar esse nome. Transmissão, contato com o vírus, né? Seja com objetos, quanto com pessoas contaminadas mesmo. O vírus ele é capaz de ficar até 24 horas nesses objetos. A varíola é uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, que ela já foi considerada como erradicada pela Organização Mundial de Saúde. Sintomas, os de sempre, né? Febre, dor de cabeça, mal-estar. E um sintoma característico são manchas avermelhadas pelo corpo inteiro, que podem evoluir para pústulas e bolhas repletas de líquido, são umas feridas mesmo, tá? E bolhas com líquido. Não tem cura, o tratamento é voltado muito pro sintoma, mas o que mais pega na varíola é o quê? A questão da vacinação. Então, se você tiver vacinado o barbezinho todo, não tem problema. Só que a varíola, ela não faz parte do calendário de vacinação do nosso, porque ela já é considerada como uma doença erradicada, tá? Mas você pode tomar por outros meios, assim, se você realmente quiser. Aqui uma patologia que é muito importante, que a gente tenha conhecimento, tá? Eu acho que vou até me estender um pouco mais nela, que a gente tenha conhecimento, porque ela tá envolvida em como eu posso dizer, num contexto social muito grande, muito pesado, tá? Porque as pessoas portadoras do vírus HIV, ou até mesmo as pessoas que manifestam a AIDS, né, apresentam a doença, elas são taxadas de muitas coisas socialmente falando, assim. Ai, nossa, aquela pessoa tem AIDS, eu não vou chegar perto, não pegar a mão. Hoje em dia as coisas estão um pouco melhores, né, porque a gente tem um acesso maior à informação de saúde, mas ainda assim a gente não, no caso, eu espero que não, por favor. Mas muitas pessoas, elas têm um preconceito muito grande, né, em cima dessa doença, tá? O vírus causador dessa doença é o HIV, tá? Que é o vírus da imunodeficiência humana. O HIV é a sigla em inglês. Ele é um tipo de retrovírus, ou seja, se ele é um retrovírus, ele tem a transcriptase reversa. Transcriptase reversa, lembra? É aquela enzima de um vírus de RNA que ele é safado e ele consegue fazer DNA, tá? Ele consegue fazer DNA a partir do RNA. E aí você fala, nossa, mas Carol, qual é a diferença de AIDS? Qual é a diferença de HIV? Se eu tenho HIV, eu tenho AIDS? Não. O que acontece? O HIV é a doença. O HIV é doença não, gente, perdão. O HIV é o vírus. A AIDS é a doença. O que acontece? O HIV é um vírus que ele afeta muito células de defesa, principalmente os linfócitos. A gente tem alguns tipos de linfócito, entre eles o linfócito TCD8, que é o linfócito citotóxico, tá? Ele é o mais geralzão, assim, ele vê um problema e vai resolver. Não tem um controle tão grande dele. E o T-helper, tá? Que é... Não, calma, ao contrário.
O T-helper é o citotóxico, que ele é mais geralzão, assim, eu tenho mais T-helper espalhado. E o citotóxico, que é o linfócito, que é, assim, ele é barra pesada, assim, o negócio é doido com ele. Você não pode ter ele em qualquer lugar, porque pode te dar muito problema. E aí, o que acontece? A gente tem uma razão entre esses linfócitos, tá? O que tem que ficar controlado, eu tenho um, e o que pode ficar mais solto, assim, mais avontes, digamos assim, eu tenho, tipo, entre 1.6 a 2. Então, eu tenho dois T-helpers, que é o linfócito TCD8, para um linfócito TCD4, tá? E aí, o que acontece? Se essa minha razão ela diminui, ou seja, se eu aumento a quantidade, se eu diminuo a quantidade do linfócito TCD helper, T-helper no caso, eu tenho a manifestação clínica da AIDS. Então, se eu tenho um desbalanço de linfócito, aí sim eu tenho a AIDS, né, a doença. Que AIDS significa o quê? Em português, que é a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? A transmissão ela pode se dar por algumas formas, como a prática sexual sem camisinha com pessoas infectadas, compartilhar seringa contaminada, transfusão de sangue. A transmissão pode acontecer da mãe para o filho e, sei lá, se cortar com instrumentos pérfuro-cortantes que não estejam esterilizados, por exemplo, sejam contaminados. A AIDS, né, ela é uma IST. A gente não fala que a AIDS é uma doença, a gente fala que a AIDS é uma infecção sexualmente transmissível. A gente tem essa mudança de nome, principalmente por causa desse teor sexual, desse teor social muito grande, né? Desse preconceito muito grande, tipo, nossa, doente. Não é questão de ser doença, você está infectado. Esse vírus HIV, ele apresenta um período de incubação muito grande, prolongado, né? Antes de aparecer os sintomas da doença. Dizem que, tipo, quando você sente os sintomas, é porque você já tá tomada há muito tempo por essa infecção, tá? O que acontece? Então, você é infectado, mas podem passar anos sem que você saiba, e aí você vai ter uma manifestação clínica depois de muito tempo, tá bom? E é um vírus que infecta também células do sangue do sistema nervoso e como a gente está falando de um vírus que destrói linfócito, né, que destrói células do sistema imune, você consequentemente tem uma supressão do sistema imune, tá? Vou tomar uma aguinha aqui pra gente ficar hidratada, não é mesmo? Tá, gente. Tem uma supressão do sistema imune. Sintomas. Os primeiros sintomas da AIDS, né, eles parecem muito com a gripe. Então você tem uma febre, mal-estar e tudo mais. Lembrando que febre é aquele mecanismo para desestabilizar. Então, quando a forma vai se agravando, continua febre, diarreia, suores noturnos, emagrecimento, né, você percebe que a pele enfim, a fisionomia de uma pessoa portadora do vírus HIV, que manifesta AIDS, ela fica muito magra, assim, fica, como é que pode? Eu não sei explicar, mas enfim, vou tentar colocar uma foto aqui. Ou não, porque eu não sei se eu vou conseguir editar depois. Então, se não tiver, fica aí na imaginação. Pesquisem, tá? Fica aí a sugestão de pesquisa. E, considerando que eu tenho uma baixa na imunidade, eu posso desenvolver doenças, né? Doenças oportunistas. Então, o indivíduo portador do vírus HIV que manifesta AIDS, ele pode desenvolver pneumonia, tuberculose, enfim. O tratamento da AIDS, assim, a AIDS não tem cura ainda, mas o tratamento ele é feito o tratamento é medicamentoso. Então são utilizados os antirretrovirais, né, ou ARV, e eles são geralmente em coquetéis, né? As pessoas que têm a AIDS, elas tomam muitos coquetéis para tratar essa doença e conseguem viver bem, assim, a expectativa de vida ela é maior, tá? Em relação a, sei lá, se a gente estivesse falando de uma AIDS em 1950, por exemplo, que morria muita gente. E o principal antirretroviral é o AZT, que é a azitromicina. Ele faz um bloqueio de replicação, tá? Então ele impede que o vírus continue se replicando. E a prevenção, né? Então, uso de preservativo, não entrar em contato com materiais contaminados, enfim, vocês estão lendo aqui. E outra coisa, AIDS, HIV, enfim, não passa por aperto de mão, não passa por abraço, tá? Não passa por, enfim, demonstrações pontuais de carinho, tá? Então, sem preconceito, gente, tá?
Seguimos então, encefalite. Encefalite, ela pode ser causada por diversos vírus, pode ser causada pela herpes zoster, pela raiva, pelo sarampo, pelo poliovírus, pode fazer tudo. Ela não é contagiosa, então geralmente você vai se contaminar com o vírus que deu origem àquela encefalite. Quando a gente fala de it, é inflamação. Essa parte, esse encéfalo, né? Encéfalo é em relação ao encéfalo, então é uma doença que vai comprometer, enfim, o sistema nervoso, pode afetar crianças pequenas, idosos, imunodeprimidos, lá. Vários sintomas padrões, assim, né, que é dor de cabeça, que é a cefaleia, febre. E como a gente tá falando de uma doença que afeta o sistema nervoso, é de se esperar que você tenha um estado mental alterado, que você tenha algum déficit neurológico, tipo, você não consegue ter foco, por exemplo, aqui. O tratamento de encefalite, não tem um tratamento assim, tipo, nossa, vamos curar a encefalite. Então você vai fazer um tratamento de suporte, que é o quê? Tratar os sintomas. E também pode tratar com antivirais. O jeito de você prevenir a encefalite é o quê? Manter o sistema imunológico saudável. Comer bem, tomar bastante água. Eu vou tomar mais água aqui porque não está fácil hoje. Seguimos o nosso baile, gente. Seguimos o nosso fluxo, né? Seguimos bem juntos e Shallow Now. Sarampo, a nossa próxima patologia. O vírus causador é esse que tá escrito aí pra vocês, que eu não vou pronunciar, porque assim, não falamos latim nesse canal. A transmissão, ela é por via oral, né? Então tosse, fala, espirro, respirar próximo de infectados. É uma doença infecciosa que ela pode ser fatal. Tem os sintomas padrões, assim, que vocês já estão lendo, que é febre, tosse, que eu não vou ficar repetindo, né, gente? Só se tiver uma coisa muito diferente. Não temos tratamento específico para sarampo. Então, quando você tem essa doença, você utiliza medicamentos para poder controlar, né, o desconforto causado pelos sintomas. O que são os sintomas das doenças? Gente, o mundo tá acabando, o mundo tá sempre acabando nesse lugar, não é possível. Os sintomas das doenças em geral. Os sintomas não é que o vírus entrou em você e causou, o vírus vai te dar febre, o vírus vai te dar tosse. Não é isso. Os sintomas, eles são manifestações do seu próprio organismo. Então, o seu organismo, ele reage ao vírus e a febre, a tosse, enfim, são as respostas. Por que é a tosse? A tosse você vai fazendo, você faz assim, ó, o esforço para você tentar botar para fora, tá? O que tá fazendo mal, tá bom? E uma forma de você prevenir sarampo é através da vacinação. A vacinação ela é muito importante para prevenir uma série de doenças que a gente vai falar hoje. Cachumba. Cachumba, ela é daqui da família dos paramyxovírus, tá? A transmissão ela pode se dar por via aérea ou por contato direto com pessoas infectadas. É uma doença infecciosa que tem um teor inflamatório, tá? São as glândulas que vão inflamar. Você então vai observar o inchaço, né? Inchaço e dor na glândula parótida, em glândula salivar, você vai ter dor muscular ao engolir, porque você tem as suas glândulas comprometidas, você vai estar com febre, você vai estar assim, morto, você vai estar assim, jogado assim no sofá, deitado, largado as traças, porque não vai estar fácil. O tratamento, não tem um tratamento específico, tá? A cachumba, ela é geralmente tratada com analgésicos e antitérmicos, e o que se recomenda para a cachumba é o repouso e para prevenir cachumba, pra você não ter cachumba, você tem que se vacinar, tá? Um fato da cachumba legal não, triste, né? Enfim, é que a cachumba pode descer, tá? Vocês já viram? Todo mundo odeia o Chris. Acho que é um episódio que o Chris fica com cachumba. E observa não, né? Mas, tipo, tem situações em que como é que é o nome? Gente, esqueci o nome. Socorro. Como é que é o nome, gente? Socorro. O saco escrotal, enfim, testículos, as coisas, ele fica inchado. Fica inchadíssimo. Por quê? Porque a cachumba desce, tá? Ela pode descer pros testículos, então ele fica mais inchado. E também pode descer pros ovários, isso pode causar, inclusive, infertilidade, tá? Se não for tratado. Seguimos aqui o nosso baile. Vamos falar da raiva, né? A raiva, ela é uma patologia, uma doença infecciosa viral aguda com uma letalidade muito, muito, muito alta, tá? É aproximadamente tipo 100%, tá? Claro que existem casos de pessoas que se salvam da raiva, mas a maior parte das pessoas vem a óbito, tá? A transmissão, ela se dá pela saliva de animais infectados, então pode ser por uma mordida, pode ser por esse animal arranhar ou esse animal lamber, tá? Então, ela causa os sintomas gerais também, então mal-estar, anorexia, cefaleia, náusea, dor de garganta
entorpecimento, irritabilidade, inquietude, sensação de angústia, tá? Entorpecimento é tipo ficar meio chuãos, assim, tá, gente? E o tratamento eles têm um protocolo, né, de tratamento para raiva humana, e ele é baseado na indução de coma profundo, uso de antivirais e outros medicamentos específicos. O importante da raiva é você realizar uma vacinação pré ou pós-exposição, tá? E evitar se relacionar muito, se aproximar muito de cães e gatos sem dono, tá? Principalmente cães e gatos de rua. Sei que a gente gosta de passar a mão, eu mesmo adoro. Se dependesse disso, eu já estaria com raiva, eu teria aqui, ó, caixão e vela preta. Mas, assim, evitar, sabe? Porque a gente não sabe qual é o histórico daquele animal e tudo mais. Pois ele pode te morder, ele pode estar com raiva, tá? Isso pode te contaminar. Muito importante. Mais importante do que isso de não se aproximar de cães e gatos sem dono, porque às vezes a gente vê o gatinho na rua e faz... Mas, assim, se o animal estiver se alimentando, estiver com a cria dele, ou se ele estiver dormindo, evitar ao máximo. Não mexe com o animal que está comendo, com o filho ou dormindo. Porque eles tendem a ficar mais ariscos por um instinto protetor. Vou proteger a minha comida, vou proteger o meu filho, tá? E quando eles estão dormindo, eles estão em estado de vulnerabilidade. Então eles vão acordar assustados. Eles vão acordar assustados, a primeira tendência é o ataque, tá? Para tentar se proteger de alguma forma, tá bom? E uma outra sugestão, né, de prevenção é vacinar anualmente os seus animais. É um pouco problemática porque, do ponto de vista da imunologia, não é legal você vacinar os seus animais de estimação, tá? Só para algumas coisas, tipo FIV e FeLV, que são vírus que são muito letais para os animais. Mas para vacinação contra a raiva, por exemplo, porque o que acontece? Quando você vacina o seu animal, ele inflama. Tá? O inflamar, a gente também inflama quando é vacinado, só que o problema é que o animal ele demora mais para desinflamar. Isso pode gerar outros problemas para ele, tá? Então, se possível, não vacinar. Caso seja um animal que não sai na rua, que fica realmente só dentro de casa, aí não é recomendado muito vacinar. Mas se é um animal que dá uma saidinha, tem contato com outros animais, então sim, é extremamente recomendado, tá? Seguimos a poliomielite, né? Aquela doença da paralisia infantil, tá? O causador da poliomielite é o poliovírus. A gente pode se contaminar com a polio em contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes, tá? É uma doença contagiosa aguda que pode infectar tanto crianças quanto adultos, tá bom? E ela causa também os sintomas gerais e, além disso, ela pode causar paralisia, tá? Tanto que é por isso o nome da paralisia infantil. E ela pode, inclusive, deixar sequelas nos organismos, nos seres humanos, né? Como PECno. Lembra da aula passada, quando eu mostrei aquela foto do cara do Egito Antigo? Ele tinha um pé que ele não conseguia encostar o calcanhar no chão. Por que ele não conseguia encostar o calcanhar no chão? Porque essa foi uma sequela da doença, tá? Então ele tava com problemas no pé. Você pode ter problemas, dores nas articulações, dificuldade de falar, né? Porque, querendo ou não, você tem que fazer uma mobilização muscular muito grande para você estar falando e tudo mais. Pode ter osteoporose, etc. O tratamento, a gente não tem tratamento específico para polio e quando o indivíduo ele adquire essa infecção, ele é tratado de acordo com o seu caso clínico e de acordo com a sua necessidade, tá? Então é um tratamento mais individualizado. Em uma forma batata, olha que coisa de velho, né, gente? Eu tenho quase 20 anos e eu falo batata, o auge. E uma maneira de você prevenir, né, essa poliomielite é se vacinando. Então, uma das vacinas que a gente toma quando criança, tá? Perfeita, tudo pra nós. Outra doença, dengue. Mas primeiro, gente, calma aí, não, vamos terminar esse bloco. Depois vocês levantam pra tomar água. Eu vou tomar água de novo, porque não está fácil, olha só. A dengue, super conhecida, muito batida aqui no Brasil, né, gente? Uma rinha, dengue versus corona, quem ganha? Reflitamos. A dengue é causada por um arbovírus e a transmissão ela dá por picada de inseto, principalmente por mosquitos do gênero Aedes, né? O Aedes aegypti, palhaço, né? Tóxico.
E a dengue, não satisfeita, ela tem 4 tipos de dengue. A gente tem 4 sorotipos de dengue, então a gente tem 4 tipos de vírus. Sintomas: febre alta, dor muscular intensa, dor a movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, ao mesmo tempo que a dengue ela também pode ser assintomática, então você pode não ter manifestação dos sintomas. Como a gente trata dengue? A gente trata dengue, o quê? Repousando, ingerindo bastante líquido, evitando a automedicação, tá? A medicação deve ser feita por prescrição médico-farmacêutica. E outras medidas de acordo com o quadro clínico, né? Tudo sob demanda. Se eu tenho uma inflamaçãozinha, tomo um anti-inflamatório, enfim. E as maneiras de prevenir a dengue, né? É mantendo a higiene, então... Higiene, tipo, as medidas sanitárias básicas, né? E evitar água parada, principalmente em meses chuvosos. Isso porque o que acontece? Os meses chuvosos eles são muito propícios, né, pro desenvolvimento dos ovos, tá, do mosquito. E tudo isso implica no controle do vetor, né? Se eu controlo os ovos que são desenvolvidos, tá, eu consigo controlar o vetor, que não, porque eu tenho menos aedes circulando. Seguimos, catapora. Todo mundo já teve catapora uma vez na vida. Se você nunca teve catapora, cuidado, você pode ter catapora. O vírus causador, então, é da varicela zoster, né? O vírus que a gente já viu ali em outra doença. A catapora, ela pode ser transmitida por contato direto, tá? Por contato direto com a saliva, com secreções respiratórias. Eu acho que eu coloquei duplicado. A menina tá tão chapada de cansaço que a gente coloca as coisas duplicadas. Mas eu vou arrumar e depois eu mando, tá? Mas enfim, contato direto com saliva, secreções respiratórias, ou por contato com líquido no interior das vesículas. Lembrando que a catapora, ela forma várias bolinhas na pele. Essas bolinhas, elas têm um líquido. Se você entra em contato com o líquido, aquele líquido tem vírus, tá? É uma doença virosa. É uma doença infecciosa altamente contagiosa, tá? E uma vez que você adquire o vírus, você fica imune. Então, você geralmente pega catapora uma vez na vida, tá? Mas o vírus, ele ainda assim fica no organismo. Então, se você tem um desequilíbrio imunológico, você pode desenvolver a herpes zoster, tá? Sintomas, né? Sintomas de sempre. E além dos sintomas de sempre, a gente tem aquelas manchas avermelhadas, né? Aquelas bolinhas que formam também vesículas cheias de líquido, tá? Isso vai formar crostas. E essas crostas, elas provocam muita coceira. As pessoas, quando tem catapora, elas querem ficar se coçando o dia inteiro. Só que isso é muito prejudicial, isso piora o quadro. E tá, beleza, né? É isso. Pra tratar a catapora, não tem um tratamento assim, tipo X, quando você pega a doença. Então você vai só aliviar os sintomas, né? Então você vai tomar medicamentos que possam aliviar os sintomas, o antitérmico. Eu não gosto de antitérmico porque a febre em si já é um mecanismo imunológico. E não coçar a ferida para diminuir o risco de infecções. Imagina, tem aqui o vírus, tem outro vírus, uma bactéria na sua mão, e você fala, nossa, tô com catapora, eu vou me coçar aqui, ó, que nem uma desgraçada. Coça. E aí, você faz uma infecção cruzada, digamos assim, tá? E uma forma de você prevenir a catapora, novamente, é pela vacinação. Seguimos, febre amarela. Febre amarela, vocês lembram, né, de um tempo atrás, 2018, eu acho, tava rolando um BO grande com febre amarela, causada pelo vírus da febre amarela, olha só que sugestivo, né? Essa doença, ela é transmitida por picada de mosquitos infectados, tá? Então, é Aedes aegypti, geralmente, e não tem uma transmissão direta de pessoa para pessoa. É uma doença infecciosa febril aguda, tem todos os sintomas gerais, assim, de uma doença infecciosa, né? Febre, calafrio, dor de cabeça, dor nas costas, enfim. Para tratar a febre amarela, não tem um tratamento assim, vou tratar o vírus da febre amarela. Não, você vai tratar os sintomas, tá? Então você vai repousar, vai ser hospitalizado dependendo da situação, repor os líquidos e caso você tenha uma perda de sangue, né, uma perda volêmica, você vai repor, tá, o sangue. E uma maneira de você resolver a febre amarela é a vacinação, tá? E geralmente você tem que se vacinar para febre amarela obrigatoriamente quando você vai viajar para lugares que tem lugares endêmicos, enfim, que tenham registros de casos, enfim, que sejam potenciais lugares para você se infectar. Eu, por exemplo, em 2018, eu fui viajar com a faculdade, eu fui para um parque estadual, né, no fim do mundo, e aí eu tive que tomar a vacina da febre amarela, senão eu não poderia viajar, porque lá é um lugar que tem mato, mais, então eu
poderia ser picada e poderia contrair febre amarela, tá? Rubéola, né? Seguimos com rubéola. Rubéola é uma outra patologia que é causada pelo rubéola vírus. Ela é transmitida de pessoa para pessoa por meio tanto do espirro quanto da tosse, então ela é transmitida via oral. E uma característica é o quê? Infecção contagiosa caracterizada por erupções vermelhas na pele, tá? Os sintomas, eles, a princípio, eles costumam ser leves e difíceis de notar, né? Não tem nada muito, tipo, nossa, isso aqui é característico da rubéola, né? É só febre, dor de cabeça, congestão nasal, né? Fica com, não consegue respirar direito. Aí você pode ter alguns nódulos, né? Na região da nuca e atrás das orelhas, tá? Isso já é uma coisa que você pode ficar mais de olho, né? Coisa que dá pra diferenciar um pouco melhor. Em relação ao tratamento, não temos tratamento disponível, tá? O que você recomenda é o quê? Fique tranquilo, fique deitadinho, fique na sua casa, tá bom? E a prevenção da rubéola também, novamente, é a vacinação, tá? Gripe, chegamos aqui na gripe. Não está fácil para os grippers, tá, gente? Então vamos para nossa ficha da patologia. A gripe, o que acontece? O vírus causador da gripe é o vírus influenza. Não tem só um vírus influenza. Olha só, chorastes, porque eu chorei. A gente tem pelo menos 4 tipos de vírus influenza: A, B, C e D. Sendo que A, B e C infectam seres humanos e D não infecta, não tem registro de infecção humana. E um deles, se eu não me engano, o C, não tenho certeza, só infecta ser humano, tá? Mas enfim. Informação periférica, tá? Lembrando que A, B e C infectam pessoas. A transmissão do vírus da gripe é de pessoa por pessoa, então é via oral, geralmente, tá? A maior parte da infecção é por via oral. Então, o indivíduo infectado, ele vai expelir gotículas quando ele fala, quando ele espirra, tá? E a gente também tem evidências de uma infecção de uma maneira indireta, então você entra em contato com secreção nojenta, né, gente? Entra em contato com secreção de pessoas doentes, então você acaba contraindo o vírus também, tá? A gripe, ela é uma infecção aguda do sistema respiratório que tem um grande potencial de transmissão, tá? Geralmente, uma casa fechada, por exemplo, quando um membro da família fica gripado, o outro já fica, o outro já fica, o outro já fica, então fica todo mundo gripado, todo mundo morrendo, eles juntos de Shalonau. Pelo menos juntos de Shalonau. E aí, o tratamento de gripe, você vai fazer o quê? Não tem um tratamento tipo, nossa, eu vou curar a gripe 100%. Não. Você vai fazer repouso, vai tratar os sintomas, vai lavar a mão, vai evitar espirrar na mão e tocar em superfície, né? Então, espirrar aqui no cotovelo, tá? Que você não entre em contato direto. Evitar ficar em lugares fechados, lavar sempre a mão com água e sabão. Em situações em que você não puder lavar a mão com água e sabão, usar o álcool gel. Inclusive, um alerta, né? Aproveitando a situação que a gente está vivendo, né? Esse contexto de pandemia. As pessoas estão em casa, falam, ai, nossa, vou passar álcool gel aqui, né? Vou ficar protegida do coronavírus. Cheguei do mercado, vou passar álcool gel. Gente, não. Álcool gel, 70%, ele é eficaz, obviamente, senão ele não seria usado, claro. Às vezes seria, né? Ó, a cloroquina aí, não serve pra nada, e usar da rodo. Mas, enfim, o álcool gel, ele é uma medida provisória. Ele vai diminuir, sim, a quantidade de micro-organismos na superfície da sua mão, mas ele não é 100%, sabe? Ele não é tão eficaz assim. Diferente da água e sabão. A água e sabão, você faz lá todo o protocolo de lavagem das mãos, por exemplo, e aí você consegue ficar, ó, mar ali, desinfectado. Claro que você não vai ficar estéril, óbvio, a gente não consegue se esterilizar, até porque a gente tem a nossa microbiota, né, os organismos que vivem com a gente, que não são, sei lá, as vozes da nossa cabeça, claro. Mas enfim, tá na rua, taca álcool gel. Tá em casa, priorize água e sabão. Álcool gel é só para situações que você não pode lavar a mão, você não consegue de jeito nenhum, tá? E aí, você vai tossir, não sei o que, cobre a boca, não compartilha copo, não compartilha comida, né? Porque você vai, nossa, tomar minha água, tomei minha água aqui, vamos lá, vamos fazer a simulação real aqui. Tomei minha água. Nisso que eu tomei a água, quando a água voltar, ela vai voltar com partículas de saliva, inevitável. A menos que você tome água assim, né? Tomei água do meu amigo na educação física. Você vai lá, se for um amigo mais distante, você vai assim, né? Mas enfim,
de uma maneira geral, você não compartilha seus itens pessoais, tá? E evitar ambientes fechados e aglomeração de pessoas. Uma maneira de você prevenir a gripe é a vacinação. Agora a pergunta que não quer calar. Mas, Carol, varíola, herpes, não sei o que. Herpes não. Varíola, herpes, pólio. Eu tomei uma vacina só. Por que a gripe tem que tomar vacina todo ano? Olha só. O que acontece? Qual é o BO da gripe? O vírus da gripe, ele é um vírus de RNA. Vírus de RNA são feitos a partir pela RNA polimerase. O problema é que a RNA polimerase, ela é muito burra, gente. Ela é muito, muito, muito burra. Então ela vai replicando e ela tem uma taxa de erro muito, muito, muito grande. Então, o que acontece? Você vai lá colocando as bases, aí a RNA polimerase burra, ela troca uma adenina por uma citosina. Citosina, né, gente? Citosina é outra coisa. Por uma citosina. Onde era guanina, ela bota uma adenina. E bota uracila, onde não era pra botar. E aí ela faz uma farofa. Resultado, a gente cria diversas variações de vírus, tá? Da gripe. Por isso que todo ano tem um vírus da gripe novo. E outra coisa, vamos supor, você tomou a vacina da gripe de 2019, mas você tomou, não é do vírus de 2019, é referente ao vírus de 2018. 2020, referente ao vírus de 2019, tá? Tem sempre esse delay, assim, tá? E aí, uma outra curiosidade é que a gente fala, lembra daquela época que teve um surto de H1N1? O que é H1N1? O H e o N, eles são coisas importantes. O que é o H? Hemaglutinina e o N, neuraminidase. Então, H1N1 significa que o vírus ele tem a hemaglutinina 1 e a neuraminidase 1. O que isso significa? O que são essas duas coisas? Elas são proteínas na superfície do vírus. Então, essas proteínas, elas dão pro vírus a cara que ele tem, entendeu? A carinha de vírus dele, tá bom? Agora, gente, bloco novo. Quem não levantou para tomar água, por favor, se levante, tá? Se levante, vai tomar uma água. Respira fundo, que a gente já tá aqui há 40 minutos, tá? Respira fundo, toma uma água. Então, pausa dramática pra você tomar uma água, tá bom? Calma. Eu tomar uma água também. Gente, eu tô tomando muita água hoje. Seguimos o nosso baile. Não tomou sua água? Tá bem? Tá feliz? Então vamos aqui juntos do Shallow Now, tá? Seguimos. Covid-19, essa desgraça que acabou com o nosso 2020, basicamente. Que nos deixou quarentenados. Covid-19, ele é um vírus que pertence a uma família que tem, tipo, vários hospedeiros e tal, e hospedeiros não humanos. Só que, assim, não era pra ter, né? Não era pra ter em humanos, olha só. Tanto que a infecção pelos coronavírus ela é rara em relação aos seres humanos. Só que a gente tem algumas espécies que elas podem infectar humanos, como o MERS-CoV e o SARS-CoV, né? Que é o vírus do corona mesmo. E aí, o que aconteceu, né? Onde começou essa desgraça? Onde começou esse BO? Não começou, mas onde começou o nosso problema, digamos assim. A gente teve uma transmissão lá em Wuhan, lá na China, por esse novo coronavírus. Porque quando fala esse novo coronavírus, é referente ao SARS-CoV-2, porque antes era só o SARS-CoV. Ele apareceu, um novo coronavírus, é uma nova variação, né, do corona. E aí, ele foi se difundindo de pessoa para pessoa, né? Tanto que a transmissão dele é de pessoa para pessoa. Uma coisa positiva, teoricamente, do corona é que a maioria dos pacientes é assintomática para a doença, tá? Cerca de 80%. E entre os casos detectados, só 20% tem uma necessidade de um atendimento hospitalar e dentro desses 20%, só 5% tem necessidade daquele respirador e tudo mais, tá? É uma doença que tá com uma taxa de mortalidade muito grande no Brasil, tipo, a gente chegou em 100 mil mortos esses dias, ontem, se eu não me engano. Uma coisa que poderia ser evitada se as pessoas seguissem rigorosamente as medidas de segurança, né? Se as pessoas respeitassem o isolamento social e tudo mais. Enfim, né, gente? E aí, qual é o BO do coronavírus? Que os morcegos, né? Os morcegos, seus amigos, eles provavelmente são os reservatórios naturais e ancestrais de todos os coronavírus de mamíferos. O coronavírus, ele chegou, né, para infectar humanos, principalmente através do mercado de carnes de animais silvestres e tudo mais. Tanto que eles fizeram um estudo e eles viram que as pessoas que trabalhavam com animais silvestres, né, nessa venda de carne de animal silvestre, elas tinham anticorpos para coronavírus, né? Estranho. Estranho não. É meio... Não comeremos morcegos, risos nervosos.
E aí, o que acontece? A gente tem aqui nosso coronavírus, né? Por que ele tem esse nome de corona? Porque ele parece que tem uma coroazinha quando a gente olha, né? Essas espículas, elas parecem que formam uma coroa nele, tá? Essa aqui é a estrutura geral, então a gente tem umas espículas, tá? A gente tem a membrana, o capsídeo, o genoma, que é um genoma de RNA, e ele tem um envelope, tá? Lembrando que eu falei na aula passada que o envelope ele é muito importante para o vírus, que confere, no caso, uma maior virulência para ele, tá? Seguimos, o vírus ele tem todo o seu mecanismo de replicação, como um vírus de RNA, então ele tem um processo de adsorção, né, que ele se conecta, as suas espículas, né, os spikes, eles interagem com o receptor de membrana, e isso faz com que eles entrem na célula. Quando eles entram na célula, eles vão liberar o genoma deles no interior, né, eles vão então liberar o capsídeo, vão liberar o envelope, e aí a gente vai começar a fazer a tradução. A tradução não, né? Aqui não seria bem a tradução, assim. Mas a gente começaria a fazer a produção das enzimas, transcrever a fita de RNA. Porque assim, o RNA mensageiro é como se fosse o código, assim. A receita do bolo. E aí, é uma analogia, acho que bem válida, né? Pensa no RNA mensageiro como uma receita de bolo. O ribossomo é o cozinheiro, tá? E os aminoácidos, enfim, são os ingredientes. Então, o cozinheiro vai lendo, o cozinheiro, que é o ribossomo, vai lendo a receita, que é o RNA mensageiro, e a partir disso ele pega os ingredientes, não o ribossomo em si, mas o RNA transportador. Ele pega os ingredientes e traz pro ribossomo fazer essa receita, esse bolo de vírus, né? Rios nervosos. Então, faz a transição das fitas. A gente faz também a gente não, no caso, o vírus, ele vai fazer também a tradução das proteínas estruturais, né? Então, lembra que para formar um vírus a gente precisa de material genético, né, do ácido nucleico, e de proteínas estruturais para manter como é que chama? A forma dele. Vai replicar o seu RNA genômico, né? Então vai replicar o seu material genético. Vai fazer um novo virion. Virion é o estado inerte do vírus. E depois vai liberar a partícula viral, tá? Lembrando que o envelope do vírus, ele vem direto da membrana do hospedeiro, tá bom? Sintomas de coronavírus. Sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração de paladar, distúrbios gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreia, cansaço, diminuição do apetite e falta de ar, tá? Mas, ao mesmo tempo que ele pode ser assintomático, tá? Tem pessoas que têm manifestações muito leves de corona, do Covid-19. A minha mãe, por exemplo, ela teve o Covid-19, minha mãe é profissional de saúde, ela teve Covid-19, mas ela teve uma manifestação muito leve, então ela ficou só com coriza, com uma dor muscular leve, e depois ficou tudo bem. Ao mesmo tempo que tem pessoas que elas têm manifestações muito fortes da doença e acabam ficando internadas, entubadas e tudo mais, porque elas não conseguem respirar direito, tá? Inclusive, podem vir a óbito, tá bom? O tratamento do corona. A gente não tem um tratamento, tipo, vamos tratar o coronavírus assim. O tratamento ele basicamente é feito com repouso, uma ingesta hídrica alta, né? Então a gente bebe bastante líquido, comer alimentos nutritivos, evitar contato com pessoas saudáveis, né? Isso é um tratamento barra uma recomendação para evitar a disseminação do vírus, porque o Covid-19 é uma doença que é muito contagiosa, tá? E um outro ponto é que, assim, a interferência medicamentosa, ela não tá muito definida, digamos assim. Algumas diretrizes de saúde irresponsáveis, claro, né? Não preciso nem entrar em méritos políticos aqui. Recomendo muito a hidroxicloroquina ou a cloroquina, só que o problema da cloroquina e hidroxicloroquina é que não tem uma comprovação científica confirmada. Veja bem, a cloroquina ela é um antimalárico, então ela tem uma comprovação confirmada para malária, para malária. Malária é uma outra doença que eu não me lembro agora, mas ela tem essa confirmação terapêutica. Só que como é que chama? Para a Covid-19, ela não tem comprovação científica, tá? Assim como outros medicamentos que estão sendo usados indiscriminadamente, tá bom? Inclusive cloroquina, lembrei. Trata lúpus, tá? Lúpus eritematoso sistêmico, tá? Que é uma doença autoimune.
tá bom? E aí a gente tem algumas maneiras de prevenção, que eu inclusive troquei os slides aqui, mas o seguinte era esse aqui. Eu vou arrumar depois. Essas aqui são as recomendações do Ministério da Saúde. Recomendo que vocês pausem o vídeo, não vou ficar repetindo, porque tudo que a gente já viu na televisão, já vê em mercado, por exemplo. Tipo, no mercado tem as recomendações, enfim, consultórios. Então, pausem e leiam, tá? E outra coisa, como que a Covid-19 mata? O que acontece? O Covid-19, ele impede a regulação da pressão arterial porque ele atua em cima de uma enzima, né, que chama ECA, enzima conversora de angiotensina, que ela é uma enzima que vai ajudar nos mecanismos da regulação da pressão arterial. Então, se você não tem a ECA funcionando, você não tem uma regulação eficiente, tá, de pressão. Então, isso pode ter muito prejuízo. Outra coisa, essa doença ela também promove a formação de muco, tá? Então, o muco vai se acumulando nos pulmões e isso prejudica a passagem de oxigênio. Então, por isso que causa essa sensação de falta de ar, tá? Além de causar também uma sobrecarga no fígado, tá bom? E aí a gente termina a nossa história aqui, a nossa conversa, nosso encontro semanal falando sobre vacina, tá? Que a gente falou várias vezes hoje sobre vacina, a maneira eficiente de evitar pólio, vacina. Sarampo, vacina. Cachumba, vacina. Rubéola, vacina. Tudo vacina, gente. E aí, o que é a vacina então? A vacina, ela é uma maneira simples, eficaz e segura, perfeita. Ame a vacina e ame o SUS também, de se proteger contra doenças infecto-contagiosas sem necessariamente você se contaminar, tá? É o que a gente chama de imunização ativa, tá? Então você pega a vacina, ela é um preparado com um vírus, ele pode estar atenuado, inclusive aqui a gente tem uma tabela, que ele pode estar atenuado, tá? Que é um vírus vivo, só que ele perdeu as suas capacidades de ser infeccioso, né? Ele não é patogênico, ou ele pode ser um organismo inativado ou morto, tá? Principalmente, mas é que a gente tem outras vacinas, tá? E aí, como é que pode dizer? E aí, quando você tem essa vacina, você toma essa vacina, o seu organismo ele vai perceber o vírus e com isso ele vai, como é que pode dizer? Ele vai realizar uma resposta, tá? Então ele vai tentar combater aquele vírus e combatendo aquele vírus ele gera anticorpos. Aí uma curiosidade também, eles falam, ai Carol, quando eu tomei a vacina dos 15 anos, meu braço ficou todo dolorido, não sei o que. Foi o vírus ali do negócio que doeu tudo. Amor, na minha vida, não é o vírus, na verdade, que causa essa dor da vacina, essa reação da vacina. Quem causa essa dor é uma coisa que a gente chama de adjuvante. O que acontece? Se você tem vacinas que não precisam, mas vamos supor que tem uma vacina que precisa. Tá lá a sua vacina. Se você injetar a sua vacina com seu vírus morto ali, seu organismo vai passar batido, vai falar, nada, né? Lixinho, né? Lixinho do organismo. Só que aí você precisa de uma coisa para fazer com que o seu organismo perceba que você tem um negócio ali. Entendeu? Que você tem tem um BO ali, tá? Tem um negócio da hora. Negócio da hora não. Tem um negócio chegando. Que é o quê? O adjuvante. Ele é tipo alumínio, por exemplo. Pode ser alumínio. Soluções com alumínio. Então você injeta a vacina com adjuvante, dói, né? Porque o adjuvante ele é metálico, enfim, geralmente. E aí o seu organismo percebe que tem uma coisa errada e ele vai ativar várias sinalizações para tentar combater, tá? Esse patógeno, né? Esse patógeno inativado, que seria também o adjuvante, tá bom? E o que acontece? A vacina, ela é mantida pela memória imunológica. Porque o que acontece? Não é que você... eu tomei a vacina, eu nunca mais vou chegar perto num vírus X. Um vírus da polio, por exemplo. Não é isso. É que o vírus da polio acho que nem tá tão circulante mais. Mas enfim, vamos supor que esteja. Sarampo. Que eu tomei a vacina do sarampo, não vou ter contato com o vírus do sarampo. Não é isso. Você vai ter contato com o vírus do sarampo, mas só que você não vai manifestar a doença, sabe? Você vai conseguir combater muito mais intensamente e de uma maneira mais rápida. E você vai tendo contato várias vezes durante a sua vida com esse vírus. E isso faz com que você reforce, né? Você reforce a produção dos anticorpos. Você reforce, tipo, nossa, é uma infecção recorrente. Então eu preciso estar ali mantendo os meus anticorpos vivos, tá? E uma curiosidade mais histórica, né? Mais linguística, digamos assim, é que vacina vem da palavra latina vaccinius,
vaccinus, que significa de ou da vaca, que tem uma relação direta com a descoberta, né, dos princípios da vacina, que o Edward Jenner, lá em 1739, ele percebeu que mulheres que ordenhavam vacas e essas vacas elas estavam doentes, tá? Tipo, tinham varíola bovina, elas não contraíam a varíola depois, tá? Tipo, elas contraíam a varíola bovina primeiro, né, que tinha nas vacas delas, e elas não desenvolviam a varíola, tá? Então ele pensou, tipo, nossa, tem alguma coisa, essas doenças têm alguma relação, tá? E esse cara é doido, esse médico, foi ele mesmo que estudou o mecanismo biológico dos cucos, tá? Legal, muito nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas tudo bem. É assim que a ciência vive, a gente adora a ciência, né, gente? E é isso, tá? E aí, como que essas vacinas, então, elas são desenvolvidas? Primeiro, a gente tem ali uma identificação do antígeno, que é uma estrutura. Uma estrutura que vai ser usada para se combater, digamos assim. E aí, os cientistas, eles precisam identificar uma estrutura do vírus para desenvolver a vacina. Então, eu vou fazer a minha vacina em cima da espícula. Vou fazer a minha vacina em cima do capsídeo, enfim. Depois, a gente vai começar a formular essa vacina, tá? Então, você vai estabelecer um mecanismo. Depois disso, você vai começar a sua fase de teste, tá? Só que não vão ser testes em gente, nem nada. Vão ser testes em camundongo, geralmente, tá? Então, são testes de qualidade, segurança e eficácia. Quando a gente tem resultados bons, tá? Nesse teste, a gente passa para um desenvolvimento clínico, que aí a gente começa a fazer teste em humano, tá? Isso é dividido em fase 1, 2 e 3. Vocês viram falar, tipo, a vacina tal tá na fase 3, a vacina tal tá na fase 2. Enfim, são essas fases de desenvolvimento clínico, tá? Na etapa 4 já. E por fim, quando a gente vê que a vacina ela é boa, ela é eficaz e ela é segura, ela é registrada, tá? E é produzida em grande escala. E depois disso ela tá pronta para o mercado. Um outro ponto muito importante da vacina é que a gente tem que ser muito grato pelo nosso sistema de saúde, tá? Nosso sistema público de saúde, nosso SUS, né? Sistema Único de Saúde, tudo para nós. Porque é graças a ele que a gente tem contato com essas vacinas de graça, tá? De maneira gratuita. Pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, têm que pagar, e geralmente não é muito barato, para receber essa imunização. Não só a vacina, quanto questões de vigilância sanitária, né? Água tratada, tudo SUS, gente. Amem o SUS, protejam o SUS, tá? E outra coisa, pra gente fechar nossa aula, né, de uma maneira muito feliz, não sei, é que a gente tem alguns mitos e verdades sobre as vacinas. Primeiro, vacina não causa autismo. As pessoas falam, ai, nossa, eu não vou vacinar meu filho, porque se eu vacinar meu filho, ele vai ficar autista. Não vai ficar autista. O autismo não tem nada a ver com a vacinação nem nada, tá? É uma patologia que tem outras causas. As vacinas, elas podem sim causar alergias, tá? Então você pode desenvolver alergia por causa de vacina, porque a gente tem vacinas que são feitas com proteínas do ovo, por exemplo, e tem pessoas que são alérgicas a isso, tá? Outra coisa, vacinas, elas não são desprovidas de efeitos adversos. Então, a vacina, ela pode te dar febre, ela pode te dar mal-estar, enfim, tá? Pode acontecer, tá? Não é 100%. E outra coisa, crianças vacinadas, elas podem desenvolver sim doenças, tá? Não é 100%. Não tô dizendo que não é eficaz. Tipo, nossa, se as crianças elas podem desenvolver, então não vou vacinar. Não é isso. O que acontece? A vacina, ela é feita a partir de constituintes celulares que são comuns à população, que é uma coisa que a gente chama de MHC. Não vou entrar em detalhes, tá? É meio um BOzinho assim pra gente conversar, mas enfim, só uma informação periférica. Saiba que você se apaixona. Por quem você se apaixona? Porque o MHC de vocês é compatível, tá? E aí, a gente tem MHCs comuns. Eu vou ter que falar o que é MHC. MHC é o complexo maior de histocompatibilidade. O que acontece? Todas as nossas células, a maioria delas no caso, tem MHC. O que é o MHC? Ele vai ajudar a você apresentar o antígeno, apresentar um patógeno. Nossa, eu tô dando nó na cabeça de vocês, né, gente? Perdão. Mas ele vai assim, o MHC, ele vai ajudar na ancoragem de apresentação de antígeno. Então, eu tenho eu tenho uma célula que ela chama célula apresentadora de antígeno. Então, ela vai pegar o vírus, a parte do vírus, da bactéria, enfim, e ela vai levar para uma outra célula, ou linfócito, geralmente. E aí, elas precisam interagir. Só que para essa interação ser mais eficiente, a gente tem então o MHC. O MHC, ele vai fazer com que essa fenda, que essa interação, ela aconteça por mais tempo, tá? E aí é feita com base nos MHCs da população.
O ponto é, tem pessoas que elas podem não ter o MHC que foi utilizado para ser produzida a vacina. Por que não? Então, nessas crianças, nesses seres humanos, enfim, nessas pessoas em geral, eles não vão ter a imunização feita, né? Querendo ou não, porque não tem a eficiência que o MHC proporcionaria, por exemplo, tá? Enfim, gente, 1 hora de aula aqui. É isso, tá? Por hoje a gente terminou a nossa conversa viral. Próxima aula a gente vai falar sobre bactérias, então estamos aqui juntos e Shallow Now sempre, tá bom, gente? Estou sempre disponível, os slides vão estar disponíveis, lista de exercício e resumo, tá bom? Beijo de luz, tá?